Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na Carta aos Hebreus, que na minha opinião é a cereja do bolo entre as cartas ou epístolas gerais. E para muitos, né, isso já é um fato, Hebreus é mais que uma carta, é um sermão, é uma homilia, aonde ele vai dividir em 8 pontos. A começar com o primeiro, quando ele mostra que Cristo é a suprema revelação de Deus. Aquilo que o Antigo Testamento fala aponta para Cristo. Cristo é a realidade. O Antigo Testamento é a sombra. Então, a caminhada do povo no deserto até a Canaã terrena aponta para a nossa caminhada até a Canaã celestial. O descanso lá que Josué deu ao povo de Canaã aponta, é um tipo de descanso eterno, o descanso da Canaã eterna, da Jerusalém celestial. Cristo é superior à lei, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, a Arão, a Josué. A nova aliança, ele fala isso no capítulo 8, baseada em superiores promessas e por aí vai. E é interessante que a última exposição que nós fizemos, e nós iremos concluir agora o capítulo 6, fazendo essa exposição dos versículos 13 a 20, aonde ele vai falar das promessas de Deus, que são imutáveis, tá? As imutáveis promessas de Deus, porque o contexto do capítulo 6 é um contexto de advertência contra a apostasia, porque esse texto é usado para se afirmar que a salvação se perde. É claro que a apostasia aqui é real, não é uma ilusão, não é algo que ele cria, o escritor cria da sua cabeça, mas os destinatários da carta não chegaram a esse ponto ainda. Eles não chegaram a esse ponto de desertar, de abandonar, de largarem a fé. Eles estavam pensando em deixar a fé. Eles estavam pensando em largar a fé, mas não chegaram a esse ponto ainda. É uma advertência dura, severa. Severa. Mas nos versículos 9 a 12, ele vai falar assim: quanto a vós outros, amados, eu estou persuadido, ainda que eu esteja falando dessa maneira com vocês, dura, severa, ríspida, a minha convicção é que vocês não perdem nada, é que a salvação está garantida, é que vocês não vão retroceder, vocês não irão se apostatar, vocês não irão desertar, vocês irão continuar firmes, se apeguem a Deus, às suas promessas. No versículo 10 ele vai falar, olha, eu tenho visto aí, Deus tem visto, e ele não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês estão fazendo, ajudando os seus irmãos, fortalecendo uns aos outros. No versículo 11 ele vai falar do desejo dele, que cada um continue mostrando até um fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. No versículo 12, ele vai falar para que os irmãos ali não se tornem preguiçosos, lentos em aprender, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então todo o contexto é de advertência. Tá? E na verdade, Hebreus, a carta aos Hebreus, vai falar de 5 principais, tá? Ou melhor, se você analisar toda a carta, estudar os capítulos, você vai ter as 5 principais passagens de advertências. Os 5 principais passagens de advertência. A primeira está no capítulo 2, versículos de 1 a 4. A segunda está no capítulo 3, do versículo 7 até o capítulo 4, versículo 1. A terceira está no capítulo 5, a partir do versículo 11 até, alguns falam até o versículo 12, né?
do capítulo 6, mas todo o capítulo 6 é uma passagem de advertência. Então a terceira está no versículo 11 até o versículo 20 do capítulo 6. Todo o capítulo 6 é a terceira passagem de advertência. A quarta passagem de advertência está no capítulo 10, versículos 26 a 31. E a última passagem de advertência está no capítulo 12, do 25 ao 29. Então, toda a carta tem esse tom de advertência, porque os destinatários eram cristãos judeus que estavam enfraquecidos devido às perseguições, às labutas, às lutas, e estavam pensando voltar. Estavam pensando em voltar ao judaísmo, olhar para trás, olhar para o retrovisor e falar, olha, eu acho que vou voltar a matar ovelha, bode, carneiro, porque esse negócio de cristianismo não dá certo. Então o escritor está encorajando, não volte, não retroceda, não olhe para trás. Continuem, porque retroceder é se apostatar. Retroceder é negar a cruz. Eu sempre cito aqui a frase de Armínio, né? Fantástica frase. Se a apostasia não é real, se a possibilidade da queda ou de cair da graça não é real, então por que tantas advertências? A advertência é real, não é uma ilusão. Mas eles não chegaram a esse ponto ainda. E para o escritor da carta, ele fala no versículo 9 a 12, eles não vão chegar. Mesmo que ele esteja falando de uma forma ríspida, dura, mas ele espera coisas melhores relacionadas com a salvação deles. E a partir do versículo 13, ele vai agora corroborar, ele vai agora falar da segurança da salvação, falando das promessas de Deus, das imutáveis promessas de Deus. E ele vai citar o exemplo do pai da fé, Abraão. E nós iremos dividir essa exposição em duas subdivisões. A primeira, os versículos 13 a 17, onde ele fala das promessas de Deus, usando o exemplo de Abraão. E depois os versículos 18 a 20, onde ele vai usar três ilustrações para falar da segurança da salvação. Então, depois de ele falar aqui, do versículo 12, para eles não se tornarem preguiçosos, né, para eles não se tornarem aí tardios em aprender, porque no versículo 11 do capítulo 5 é a mesma palavra que aparece aqui no versículo 12 do capítulo 6, porque eles estavam voltando ao jardim de infância espiritual. Pararam de crescer, pararam de aprender, pararam de evoluir, pararam de avançar na fé. A letargia espiritual, a preguiça espiritual poderiam levá-los à apostasia, poderiam levá-los ao desencontro, ao desamor, poderiam levá-los à bancarrota espiritual. Então eles não poderiam ficar ali parados, eles tinham que avançar, eles tinham que crescer, eles tinham que prosseguir. E nos versículos 13 a 17, ele vai usar o exemplo de Abraão, e o texto diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Aqui é interessante. Nós conhecemos a história de Abraão. Não preciso entrar em detalhes. Nós conhecemos. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Deus promete a Abraão um descendente. Deus promete a Abraão uma terra. Deus promete a Abraão, uma descendência numerosa. Olha que interessante. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão estava com 75 anos, não era um garoto, já era um senhor, já era um idoso, com 75 anos de idade. E Deus faz essa promessa. Em Gênesis, você vai ver no capítulo 15, no capítulo 17, no capítulo 21, Deus sempre reafirmando a promessa.
né, mais e mais. Depois de 11 anos, Abraão já estava com 86 anos, tem aquele episódio que Abraão fraqueja na fé, porque Deus havia prometido para ele que daria para ele um filho, no capítulo 15. Ele pensava que o seu herdeiro seria o mordomo Eliezer, e Deus fala, não, o herdeiro virá de ti, eu vou te dar, vai ser um filho que eu vou te dar. E depois Abraão fraqueja, né? Já com 86 anos, Sara chama ele e fala, Abraão, esse negócio não vai se cumprir, não dá certo, tá aqui Agar, a minha serva, deita-se com ela, você vai ter um filho com ela, porque naquela época, isso era um costume na época, né? Quando a mulher era estéril, normalmente se dava a serva para o esposo se deitar e o filho da serva seria da senhora. Então, o filho de Agar não era de Agar, seria de Sara. E aconteceu aquela balbúrdia que vocês conhecem, tá? Abraão, por desobedecer a Deus. Até hoje nós vemos aí os conflitos lá no Oriente Médio, devido a essa desobediência de Abraão, tá? Nós temos ali, tá, até hoje, guerras, brigas, coisas assim que não dá para se resolver, tá? A confusão política, a confusão religiosa e por aí vai, né? Os descendentes ali de Ismael, Deus falou, né, com Agar que faria de Ismael uma grande nação, que um dia, inclusive, os palestinos reivindicam, né, dizendo que eles são descendentes de Abraão, que o filho da promessa não é Isaac, é Ismael. Há uma briga terrível. Tudo isso porque Abraão, ele desobedeceu a Deus. Tudo isso porque Abraão não ouviu os conselhos de Deus. Então, com 86 anos, ele fraqueja. Com 86 anos, ele fraqueja. Com 99 anos, 13 anos depois, você vai ver que Deus reafirma de novo a sua promessa. E com 100 anos, nasce quem? Nasce Isaac. A palavra, o nome Isaac significa sorriso, alegria, festa. Nessa época, Ismael estava com 13 e 14 anos de idade, quando Isaac nasceu. Então, olha que interessante. Abraão sabia, era um homem que sabia esperar, que ele esperou 25 anos. O seu filho também, Isaac, ele esperou 20 anos para a sua esposa, né? A sua esposa, Rebeca, ter um filho, ou ter filhos. Vocês conhecem a história, Esaú e Jacó. Deus escolhe Jacó, de Jacó vieram os 12 filhos, dos 12 filhos a nação de Israel, a numerosa descendência de Abraão, e assim sucessivamente. E essa promessa que Deus fez a Abraão, tá, imutável, de fazer dele uma grande nação e dar a ele descendentes numerosos, se cumpriu cabalmente. Paulo vai falar em Gálatas capítulo 3 que o descendente de fato é Cristo, porque é em Cristo que todas as famílias da terra são abençoadas. É em Cristo que todas as famílias da terra são perdoadas, justificadas, regeneradas, porque é em Cristo que essas promessas se cumprem. Então, ele usa o exemplo de Abraão aqui, o escritor, para mostrar de maneira peremptória, de maneira coesa, concisa, consistente, que assim como Deus cumpriu as promessas a Abraão, os destinatários da carta, e nós também devemos confiar, porque Deus não mentiu a Abraão, não irá mentir a nós, porque Deus não pode mentir, Deus não é mentiroso. E naquela época, antes de existir cartório, assinatura, as pessoas davam a sua palavra. A palavra era colocada como uma escritura, como uma chancela, como um vaticínio. Era um juramento. E quando a pessoa jurava, ela tinha que cumprir. Ela tinha que sustentar a sua palavra.
É por isso que no versículo 13 ele começa falando assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, que faria dele uma grande nação, que daria a ele muitos descendentes, que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu, como a areia do mar. Prometeu também para ele o filho, que seria Isaque, tá? Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. As pessoas naquela época juravam por alguém superior a ele, pelo pai, pela mãe, por alguém importante. Como não tem ninguém maior que Deus e ninguém superior a ele, Deus jurou por si mesmo. Deus colocou a sua palavra. Deus vaticinou a sua palavra. Chancelou a sua palavra. Porque o que ele fala, ele garante. O que ele fala, ele cumpre. O que ele fala, ele realiza. Deus não pode mentir. Deus não pode voltar atrás. Deus não é um político que em período eleitoral promete o céu e a terra. E no fim, não dá nenhum nem outro. Mente descaradamente. Deus não. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E ele jura por ele mesmo. Ele coloca o peso da sua palavra, dizendo: se eu falei, eu vou cumprir. Se eu falei, eu vou realizar. Se eu falei, aquilo que eu disse está de pé, porque eu sustento aquilo que eu falo. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Citando Gênesis capítulo 21. Eu vou multiplicar, Abraão, os seus descendentes. Versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão sabia esperar. Se tem alguém que sabia esperar, esse alguém era Abraão. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Quando Deus chamou Abraão, o nome dele era Abrão. Abrão significa pai da altura. Abraão, pai de uma multidão, ou pai de multidões. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Se cumpriu. Porque as pessoas juram pelo que lhe é superior. As pessoas juram pelo que lhe é superior. E o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Eu já expliquei aqui. Pessoas daquela época juravam por pessoas superiores que ela, mostrando e falando que aquilo que ela falou, disse, iria se cumprir. Assim Deus, ele colocou a sua palavra. Ele colocou o peso da sua palavra, vaticinou, carimbou, chancelou a sua palavra, dizendo que iria cumprir. Então aqui você tem as promessas de Deus, que são imutáveis, e o seu juramento, a sua palavra, que é também imutável. Versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com o juramento, mostrando que ele iria cumprir, mostrando que ele ia realizar aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu. Então, os versículos 13 a 17, ele está usando aqui o exemplo de Abraão, mostrando que assim como Deus foi fiel a Abraão e a sua fidelidade se cumpriu na realização das promessas, assim também nós devemos confiar de maneira cabal, de maneira completa, de maneira irrepreensível em Deus, que irá cumprir todas as suas promessas. É por isso que nós não devemos voltar atrás, retroceder, olhar para o retrovisor, pensando em retornar, em desistir, apostatar, desanimando por causa das lutas, das labutas, das tristezas, das coisas que acontecem conosco. Não devemos desanimar. Abraão errou, Abraão falhou, mas Deus sustentou aquilo que ele falou que ia fazer, que ele falou que iria realizar, e ele realizou de fato. Por isso que nós devemos colocar nossa confiança naquilo que Deus falou e nas suas promessas, porque as suas promessas e a sua palavra, o seu juramento, é imutável. E agora, nos versículos 18 a 20, os versículos 18 a 20, que é a segunda parte, né? É a segunda subdivisão desse maravilhoso texto. Ele vai usar aqui, queridos,
3 exemplos, 3 ilustrações maravilhosas. 3 ilustrações maravilhosas. A primeira ilustração que ele vai usar, tá? A primeira é o refúgio da esperança. A segunda, a âncora da alma. E a terceira ilustração, o precursor divino. Antes de nós trabalharmos essa questão, o versículo 18, parte A, ele fala de 2 coisas imutáveis. Olha só o versículo 18, parte A. Ele fez isto para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são essas 2 coisas imutáveis? Primeiro, as suas promessas. As suas promessas são imutáveis. E a segunda coisa é o seu juramento, é a sua palavra. É aquilo que ele garante. A palavra de Deus é a garantia que ele vai realizar, que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então, as 2 coisas imutáveis são essas: as suas promessas e a sua palavra. A sua palavra e as suas promessas. Olha só, ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele prometeu, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele carimbou, ele chancelou, ele vaticinou. E aquilo que ele vaticinou, aquilo que ele carimbou, aquilo que ele chancelou, vai se cumprir de maneira cabal, de maneira irrestrita. E o versículo 18, parte B, começa aqui a série de 3 ilustrações que ele vai mostrar para garantir também, que o texto fala, da garantia da salvação. Da garantia da salvação. Tá? Porque para o escritor, ele está advertindo os crentes ali, falando que eles poderiam chegar a se apostatar. Mas para ele, ele tinha convicção, certeza que isso não ia acontecer. Por causa das promessas de Deus, por causa da palavra de Deus, mesmo eles estando fracos, pensando em retroceder, Deus iria garantir a sua palavra, Deus iria garantir, iria não só garantir, mas sustentar eles em suas promessas imutáveis e infindáveis. Então, a primeira ilustração que ele vai usar aqui é o refúgio da esperança, que está no versículo 18, parte B. Ele fala assim: forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha só que maravilha. Essa é uma alusão às cidades de refúgio em Israel, para as quais o responsável pela morte de alguém poderia fugir do vingador de sangue. Está em Números, capítulo 35, versículos 11 e 12. E Cristo, as cidades de refúgio que Moisés mandou construir, apontava para quem? Era a sombra de Cristo. Cristo é essa cidade de refúgio. Cristo é o nosso refúgio. Quando corremos para Ele, nos refugiamos nele, nos escondemos nele. Nele temos proteção, nele temos segurança, nele temos a nossa certeza, a convicção da fé. Nele estamos protegidos, nele estamos guardados. Ele nos abraça, ele nos agasalha, ele nos protege. Então a cidade de refúgio, ou as cidades de refúgio que Moisés mandou construir, apontava, era a sombra de Cristo. Cristo é o nosso protetor, é o nosso refúgio. Então, veja que o tempo todo você também tem que conhecer o Antigo Testamento, porque ele vai citando o Antigo Testamento o tempo todo. Então, as cidades de refúgio apontava para Cristo. Cristo é o refúgio da esperança. Forte alento tenhamos nós que já corremos, olha só, que já corremos para o refúgio, já estamos em Cristo, a fim de lançar mão da esperança proposta. É a primeira ilustração, é o refúgio da esperança, que é Cristo. Estamos nele, guardados e protegidos nele. A segunda ilustração que ele usa é a âncora da alma. Está no versículo 19, quando ele fala:
a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Aqui ele está usando, tá, uma linguagem, ele está usando uma linguagem náutica, tá? Náutica, tirada da experiência da navegação. A palavra âncora, embora seja uma metáfora muito usada nos escritos gregos e romanos, não ocorre nenhuma vez no Antigo Testamento. No Novo Testamento ela só aparece aqui, e na descrição do naufrágio de Paulo, lá em Atos capítulo 27. Como a âncora pesada de ferro afunda nos grandes mares e fixa-se entre as rochas inabaláveis, mantendo o barco seguro e firme, assim a esperança é a âncora do cristão. Quando o navio ele vai parar, tá? Ele chega ali no porto, né? É jogado a lança, a âncora, é jogada a âncora no mar. Aquela, né, é muito pesada, parece uma cruz, né? De ferro, ela é jogada, aquela corrente, até chegar às profundezas, aonde ela fica fixada ali. E pode bater vento, pode vir terremoto, pode vir ali um maremoto, pode acontecer o que for. O navio está seguro. O navio está bem ancorado, porque a âncora está ali para sustentá-lo. Assim, o cristão, ele pode passar por lutas, dificuldades, problemas, por qualquer coisa, mas ele está seguro, porque a sua âncora é a esperança. A esperança nas promessas de Deus, a esperança na pessoa de Cristo, a esperança que aquilo que Deus falou vai se realizar, vai se cumprir. A nossa esperança é uma âncora que, dependente do que acontecer, estamos enraizados, estamos firmados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode vir o que acontecer, pode vir o que for, venha o que vier, haja o que houver, nós estamos firmes na esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Independente do que você esteja passando, do que aconteceu com você, a sua esperança é uma âncora que está cravada. Tá? É interessante que a âncora do navio é para baixo, né? É para as profundezas dos mares. É para as profundezas abissais dos mares. A nossa âncora, ela não é para baixo, ela é para cima. Ela é fixada, ela é ancorada, ela é embasada, ela é enraizada no trono da graça de Deus. Da onde vem a nossa esperança, da onde vem o nosso socorro. É a segunda coisa que ele usa aqui, que ele fala, tá? A âncora do cristão aponta para cima, e quanto mais as tempestades da vida lhe sobrevêm, tanto mais sua âncora vai se fixando, vai se afirmando, enraizando no trono da graça de Deus, que lhe oferece proteção inabalável. É a segunda coisa, é a segunda ilustração. Em terceiro lugar, a terceira ilustração que ele vai usar aqui é o precursor divino. Versículo 19, parte B, e versículo 20. E que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra aqui, queridos, grega, prodromos, que é traduzida por precursor, significa batedor. Significa guarda avançada de um exército. Ela só aparece aqui no Novo Testamento e significa aquele que vai à frente, abrindo um caminho para que outros sigam os seus passos. Um precursor pressupõe outros para seguir. Olha só, é óbvio que o autor abandona a metáfora da âncora para usar uma mais conhecida de seus leitores, a metáfora do precursor,
que entra, que penetra além do véu. E como os destinatários dessa carta conheciam muito bem o Antigo Testamento, esse véu aqui que ele está falando era aquele véu que dividia o lugar santo dos santos, aonde o sumo sacerdote, uma vez por ano, na festa, né, do Yom Kippur, o dia do perdão, aonde o sumo sacerdote entrava até o Santo dos Santos, penetrava aquele véu ali e pegava o sangue do animal e aspergia, espalhava em cima da tampa da arca chamada de propiciatório. E quando o sangue do animal caía em cima daquela tampa do propiciatório, da tampa da arca, o pecado do povo era perdoado. Porque a palavra propiciar, propiciação, significa aplacar a ira. A ira de Deus era aplacada. A ira de Deus era acalmada. E o pecado do povo era perdoado. Cristo não adentrou ou não entrou no tabernáculo terreno, mas no tabernáculo celestial. O escritor da carta aos Hebreus vai falar no capítulo 9, de maneira clara, que aquilo que Moisés construiu no deserto, o tabernáculo, era um protótipo, era um tipo do tabernáculo celestial. Moisés recebeu a planta de Deus. E Deus falou com ele: faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. E Moisés fez conforme o modelo que Deus deu a ele no monte. É nesse tabernáculo celestial, os céus, que Cristo entrou, que Cristo penetrou. E ele agora, ele abre o caminho para Deus, para eu e você ter acesso a Deus. Agora todos podem entrar à presença de Deus. Todos podem adentrar. No Antigo Testamento, só um homem entrava. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Na Nova Aliança, todos entram. Isso fala do sacerdócio universal de todos os crentes. Agora, entra negro, entra branco, entra feio, entra bonito, entra gordo, entra magro, entra culto, entra inculto, entra pobre, entra rico. Todos aqueles que reconhecem Cristo como o único e suficiente Salvador, que foi salvo, regenerado, justificado, perdoado, adentram ao trono da graça de Deus. Todos podem entrar, porque Cristo, o nosso precursor, ele foi à nossa frente e abriu o caminho, abriu a porta de acesso para Deus. É a terceira coisa, a terceira ilustração, Cristo como precursor divino. Olha só, os versículos 19 e 20, novamente. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O caminho foi aberto. E ele vai explicar de maneira detalhada no capítulo 7 o que é essa ordem. Quem é esse Melquisedeque? O que é essa ordem de Melquisedeque? Porque essa ordem é superior à ordem ou o sistema araônico, o sacerdócio levítico. Isso nós iremos aprender nas próximas exposições, quando nós adentrarmos ao capítulo 7. E o que nós aprendemos aqui, tá? Primeiro, que as promessas de Deus são imutáveis. E por que elas são imutáveis? Porque ela tem a garantia da palavra de Deus. Deus faz as promessas e ele garante essas promessas com a sua palavra, com o juramento. E ele jura por ele mesmo, porque não tem ninguém maior que ele para ele jurar, para ele chancelar, para ele vaticinar. Não tem ninguém maior que Deus. Não tem ninguém superior que ele. Então, as suas promessas são imutáveis. A sua palavra também é imutável. Ele não pode mentir. Ele não pode enganar. Ele não pode subverter. Porque aquilo que ele fala, ele garante, ele afirma.
Outra coisa que nós aprendemos aqui, de maneira clara, de maneira maravilhosa, é que a esperança do crente é a âncora, aonde ele está firmado. E essa âncora, que é a esperança, que envolve as promessas de Deus, que envolve o juramento de Deus, a sua palavra, que envolve Cristo Jesus, que é a nossa esperança também, aonde estamos firmes. Pode vir o que vier, venha o que vier, haja o que houver, estamos nele. Independente das lutas, das tempestades, das coisas que aconteçam conosco. Outra coisa interessante também que nós aprendemos com esse texto maravilhoso é que o caminho da graça, o acesso a Deus está aberto a todos. Esse é um dos temas do Novo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento é sombra. O sumo sacerdote, lá do Antigo Testamento, apontava para Cristo. Cristo agora é o nosso sumo sacerdote eterno, que adentrou, foi na nossa frente, como nosso representante, abrindo a porta, abrindo o caminho, abrindo o acesso para sempre a Deus. Agora todos nós temos acesso, todos nós podemos ir diretamente a Deus. Não preciso de intermediários humanos, não preciso de pastor, de papa, de sacerdote, de ninguém, porque ninguém pode me representar perante Deus. Eu vou até Deus, porque o meu representante é Cristo. Ele é o meu sacerdote. Ele é a ponte que nos leva, que nos conduz a Deus. É Ele que dá acesso a Deus. É Ele que nos conduz a Deus, porque foi Ele que abriu o caminho, foi Ele que abriu a porta da graça, o acesso ao trono da graça de Deus. Por isso, nós não devemos retroceder. Por isso, nós não devemos voltar atrás. Por isso, nós devemos caminhar, continuar seguros, firmes nas promessas que Deus nos fez, que são promessas imutáveis e infalíveis. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus sonhos, os seus projetos. Se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas exposições.